Dando seguimento à nossa prosa terapêutica, acredito que nós vamos ainda seguir na linha de uma conexão mais profunda, agora com o mundo espiritual. Quantas coisas a gente pode aprofundar em termos de complexidade de comunicação quando a gente presta mais atenção naquilo que de repente não pode ser visto por muitos, mas que aos poucos você começa a sentir. Por exemplo, quando você entra numa floresta, você já parou alguma vez para se perguntar sobre quantos seres habitam aquela floresta? Se você leva em consideração as fadas, os duendes, os gnomos, pode parecer aqui uma bobagem, mas para aqueles que prestam atenção de verdade, poderão dizer melhor a você como isso faz diferença. Saber respeitar, por exemplo, as almas e os espíritos, as forças da natureza, as forças naturais, por exemplo, do espírito de uma árvore centenária, ou as forças dos grandes caboclos ou xamãs que habitam essas terras, dessas florestas. Quando, por exemplo, você vai para um trabalho, ou quando você vai para um grande desafio na sua vida, de repente você já parou para conversar com o seu anjo antes? Para conversar com os nossos mestres, os nossos guias que talvez você acredite que eles estejam ocultos, mas eles estão presentes com você. E quanto mais você costuma se relacionar com eles, quanto mais você pratica este hábito de estar em contato com eles, mais claramente eles se farão presentes e mais fácil será também percebê-los. Quando você está diante de algum desafio, quando você está para passar por alguma situação um pouco mais complexa, e ainda assim, não apenas esse tipo de situações complexas, mas no dia a dia, como é que você se comunica com essas forças invisíveis? Às vezes elas são capazes de nos trazer dicas importantíssimas. Às vezes, certas intuições que entram pelo nosso canal auditivo, às vezes intuições que podem entrar pelo nosso canal visual ou pelas nossas sensações, pelos nossos sentimentos. Às vezes, os espíritos de uma floresta podem se comunicar através de um pássaro que alça um voo, ou de um bicho que pode atravessar a sua frente, olhar você nos olhos e passar uma mensagem muito forte, muito franca. Às vezes, quando você está andando na rua e de repente algum sinal que faz com que você pare e de repente você percebe que um carro poderia ter machucado você, ou quando você dá uma apurada no seu passo e você se livra de algum perigo. Quando nós prestamos mais atenção, o mundo espiritual está se relacionando conosco o tempo todo. Muitas vezes, palavras que saem da sua boca, muitas vezes pensamentos que vêm e trazem um ganho, um pensamento que vem e traz uma clareza maior, muitas vezes podem ser os seus mestres, que podem estar trazendo dicas, pontos de vista que podem fazer toda a diferença para aqueles que estiverem presentes para perceber tudo isso. A presença, a meditação são formas de que a gente possa fortalecer essa escuta ativa desses sinais, de tudo isso que está chegando o tempo todo. Tenho certeza que isso pode fazer diferença na sua vida, como fez também na minha. A primeira vez que eu percebi essas vozes e essas influências foi quando eu comecei a dar aulas de yoga. Eu estava lá dando as minhas aulas de yoga e de repente eu percebia que à medida que eu ia conversando com os alunos, à medida que eu ia falando com os alunos, de repente aproximavam-se palavras e vinham sentimentos, vinham emoções que eu expressava através das minhas palavras. E eu comecei a pensar, puxa vida, mas eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha planejado dizer estas coisas, eu não tinha me preparado para abordar estes assuntos durante a aula. E da mesma forma, quando você se coloca no seu momento de silêncio, ou muitas vezes quando você se coloca apenas em mais contato com essas forças, elas se fazem presentes, elas se demonstram. Então, na dica de hoje, preste mais atenção ao mundo espiritual, comunique-se com eles de forma direta, chame pela presença deles. Meu mestre, se aproxime, meu anjo, se faça presente. Entidades, os guias, os espíritos de luz, as forças
da natureza, elas se apresentarão, pode ter certeza, e você poderá receber o benefício. E o benefício, veja, não é apenas o benefício de ter algum ganho material, algum ganho de alguma coisa que você venceu ou que você conquistou, mas é o benefício de você estar num nível de comunicação muito mais profundo com a vida e com o mundo espiritual também. Legal, crianças? Até o nosso próximo bate-papo, nossa prosa terapêutica. Até lá, um beijão.